Voltamos em 10 segundos. Esta é a nossa segunda parte. Vamos entrando de novo. Eu vou colocar aqui penas e medidas de segurança. Tracinho. Parte 2. Tracinho com o professor @ alexandre.a.salim. Publicar. Maravilha, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Já fixei. Olha ali. Penas e medidas de segurança, parte 2, com o professor @alexandre.a.salim. Legal, né? Então, por favor, vamos entrando de novo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Nós estamos trabalhando com a teoria da sanção penal. Então, são as primeiras dicas a respeito desta importantíssima matéria que vai se encaminhando para o encerramento da nossa parte geral do Código Penal. Nós temos que lembrar, pessoal, que o nosso Código Penal, ele é todo formado por uma... Deixa eu arrumar o celular aqui. É todo formado por uma questão absolutamente lógica. O Código Penal tem começo, meio e fim. É por isso que nós começamos, e aqueles que vêm me acompanhando desde a primeira aula, desde a primeira live, com os princípios. Os princípios penais fundamentais. E depois nós vamos, meus caros amigos e amigas, para a aplicação da lei penal. E nós tivemos outra live aqui, aplicação da lei penal no tempo e no espaço. E aí nós entramos na teoria do crime. E aí nós tivemos uma live para fato típico, uma live para tentativa e intercrimes, outra para antijuridicidade ou ilicitude, uma para culpabilidade. Tivemos uma live inteira para a teoria do crime. Encerramos para a teoria do erro, encerramos a teoria do crime. Aí nós entramos em concurso de pessoas. Se vocês olharem no Código Penal, é a ordem. A teoria do crime dentro do Código Penal está entre os artigos 13 e 28. O 29 já começa concurso de pessoas, 29, 30 e 31. E o 32 começa o quê? A teoria da pena. Se vocês observarem do artigo 1º, o artigo 1º traz o princípio da anterioridade penal, da reserva legal, né? Do Código Penal. Depois, do 2º ao 12, teoria da norma. Do 13 ao 28, teoria do crime.
que eu consegui realizar. Aqueles que não sabem, eu fiz doutorado com Ferraioli, o professor Luigi Ferraioli, o pai do garantismo penal. Com muita honra, ele me aceita para ser o seu discípulo. Terminei meu doutoramento lá. Vamos lá, então? Quais são as espécies de penas no Brasil? Artigo 32. As privativas de liberdade, as restritivas de direitos e a pena de multa. Então, eu tenho... Oi, Silvinha, legal. Eu tenho a PPL, eu tenho a PRD e eu tenho a pena de multa. Olha lá. Seria bom mais uma live com teoria da pena. Quem é que diz ali? A Flavinha. E aí, Flá? Flá, você é Flávia? Como é que é Flávia mesmo? Eu te chamo de Flávia e depois eu tô chamando mal, né? Pois é, querida. Vamos, a gente vai ter na próxima semana, na próxima aula, né? Nós teremos a aplicação da pena privativa de liberdade, onde eu falo somente do critério trifásico. E nós teremos uma próxima live onde eu falo somente do concurso de crimes, tá? E aí, Edu, Danilo, meu querido, tudo bom? Desculpem, pessoal. E aí, Flavinha, legal, querida. Vamos lá, Antônio Santos Neto. Vamos então, professor Mauro Sturmer. O professor Mauro Sturmer, ele me convida para palestrar em Santa Maria e some, né? Hein? Tô só brincando contigo. Que prazer te ter aí, meu querido Mauro. Um beijo, tá? Baita professor, o professor Mauro Sturmer. Hein? Vamos lá então, Péricles de volta na área. Eu falava para vocês das espécies de pena. Então lembrem, a PPL, a PRD e a pena de multa, que é a pena pecuniária. PPL, pena privativa de liberdade. PRD, a pena restritiva de direitos. E a pena de multa, que é a pena pecuniária. Tá? Bom, vamos falar da pena privativa de liberdade. É a mais importante, é a que mais cai nas nossas provas, é a que mais cai nas provas da OAB, nas segundas fases, é a que mais cai nas provas para juiz, promotor, defensor público, delegado, principalmente juiz, promotor, defensor público. Por quê? Porque nós temos a questão de uma sentença criminal e o juiz tem que fazer a sentença ainda, né? Olha ali. Boa noite. Mas aí tu tá me dando tchau, né, Júlia? Quando a gente dá oi de boa noite, é buonasera, caríssima, buonasera. Vamos lá, então. Eu disse para vocês que há 3 espécies de penas. Privativas de liberdade, restritivas de direitos e penas de multa. Agora eu quero saber quais são as espécies de penas privativas de liberdade. Então, a espécie da espécie. Eu falei que a privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a pena de multa são as espécies de penas. Agora, vamos falar só da primeira espécie, das privativas de liberdade. Então, nós começamos agora falando das PPLs, penas privativas de liberdade. Existem 3 espécies de PPLs no Brasil. Anotem aí, por favor. Reclusão, detenção e prisão simples. Quase, meu querido Péricles. Caleb, não me abandona, Caleb. Não me abandona. Olha ali, Tiago. Beleza, PPL. A gente está falando da PPL. O Péricles quase matou. Falou em reclusão e detenção. Mas faltou a prisão simples. São 3 espécies. Reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão e detenção para crimes. E prisão simples para contravenções penais. Quem foi meu aluno sabe disso, eu falo muito disso. E quem esteve comigo aqui nas lives sabe também, porque nós fizemos a diferença lá na teoria do crime entre os crimes e as medidas de segurança. Então vamos lá. Existem 3 espécies de penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão e detenção para crimes. Prisão simples para contravenções penais. Agora vamos para a diferença entre reclusão e detenção. Se vocês observarem o caput do artigo 33 do Código Penal, repito, o caput do artigo 33 do Código Penal, a primeira diferença que aparece, a mais evidente, e a que eu já falei aqui na primeira parte da live de hoje, é que a reclusão pode começar no fechado, no semiaberto e no aberto. Eu já falo dos regimes.
Mas a detenção nunca pode começar no fechado, só no semiaberto e no aberto. Professor, cabe fechado na detenção? Cabe, mas nunca inicialmente, só durante o seu cumprimento em face de uma regressão. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito, ele esteja no semiaberto e fuja. Ele esteja no semiaberto e fuja. Se ele vier condenado no PAD, o procedimento administrativo disciplinar, e esta condenação for homologada pelo juiz, provavelmente ele vai regredir para o fechado. Então eu não posso começar uma detenção no fechado, mas alguém que está na detenção pode regredir para o fechado. Agora, a reclusão, aí ela pode começar nos três. Ela pode começar no semiaberto, ela pode começar no fechado, no semiaberto e no aberto. Esta é uma primeira diferença. Mas há outras, como na própria medida de segurança. Reclusão, medida de segurança de internação. Detenção, medida de segurança de tratamento ambulatorial. Há uma diferença até na lei de interceptação telefônica. E aí, Jana? É Jana? Não, é Iana Félix. Tá, mandou. Beleza, querida, vamos junto, é penal na veia, penal na veia. Quem é que me diz qual é o número da lei de interceptação telefônica? Hein? Júlia, Juju, essa é pra ti. Ana Grace, cadê você? Número da lei de interceptação telefônica. Ninguém? Vou dizer. 9296 de 96. 9296 de 96. 9296 de 96. Valdomiro, meu querido, hoje não é sobre crimes em espécie, tá? A Flavinha já matou. Tá, meu querido Valdomiro, eu vou falar sobre crimes em espécie, mas nós recém estamos na nossa parte geral. E o nosso curso tem começo, meio e fim, tá? Me acompanha aí que eu vou chegar nos teus crimes tributários. Essa lei, que o Tiago colocou, o Félix Henrique, isso aí, o Digo Tebas, a Juju botou, legal, né? Então vejam, a 9296 de 96 é a lei da interceptação telefônica. Pois, pessoal, só cabe interceptação telefônica se o crime é punido com reclusão. É uma baita questão de prova. Tamo junto, Valdomiro, meu querido. É uma baita questão de prova. Só cabe a quebra do sigilo telefônico se o crime é punido com reclusão. Está escrito lá no artigo 2º da Lei 9296 de 96. Não cabe interceptação, diz lá, se o crime é punido no máximo com detenção. Legal, né? Ei, Ana Félix, querida, fica comigo aqui, tá? Então esta é outra diferença, entre outras que existem, entre outras. Por exemplo, a perda do poder familiar. Alguns insistem em falar ainda em pátrio poder. Não falem mais em pátrio poder, é poder familiar. Então, crime praticado, por exemplo, por pai contra filho, só perde o poder familiar como efeito da condenação se o crime é de reclusão. Está lá no artigo 92, inciso 2 do Código Penal. É outra diferença. Entre outras que existem. Estas são as mais importantes, meus queridos e minhas queridas amigas. Tá? Hein? Tá aí, meu amigo Caleb. Tá? Essa é uma questão que cai sempre em prova. Cuidado. Tá? Bom. A pena privativa de liberdade, ela pressupõe alguns regimes de cumprimento. Então agora eu falo com todos vocês a respeito dos famosos regimes fechado, semiaberto e aberto. Bom, dava uma live só disso, né? Hein, Flavinha? Deixa eu tomar um golinho d'água. Dava uma live só disso. E aí, Misael? Aqui estou eu, no quarto de hotel. Mas não estou sozinho, porque vocês me fazem companhia aqui semanal e isso me deixa muito contente, tá, pessoal? Vamos lá, então. É isso aí, Natainá. O penal, ele não é complicado, tá? O penal, ele é apaixonante, na verdade. Fico muito contente. Bom, a primeira coisa, amigas e amigos, tá? É nós sabermos, Cris, obrigado, tu é o cara, tá? É nós sabermos onde se cumpre uma pena
em regime fechado, onde se cumpre uma pena em regime semiaberto e onde se cumpre uma pena em regime aberto. Sabe onde é que vocês encontram isto? Vocês encontram tanto no Código Penal quanto na LEP, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Se nós temos um regime fechado, ele é cumprido, a pena, ela é cumprida na penitenciária, diz a LEP. Agora, se a pena se nós temos um regime que é semiaberto, esta pena é cumprida na famosa colônia penal, a colônia agrícola, industrial ou estabelecimento que seja semelhante. Quem é que está ali? Ô, Dani, tá amando, que legal, fico contente, meu querido, tá? O professor ainda ministra aula na EBRAD, eu ministrei na EBRAD, tá? Tem muita aula minha ainda ali, tá? Mas por enquanto não tô lá mais, tá? Obrigado por perguntar. O curso é muito bom, tá? Karina, penal por amor, penal na veia, penal é um vício, né? Penal é demais. Hein? Tudo bom, Anne? Serlei, Maurício? Legal, vamos lá. Suas aulas do livro OAB, qual livro que você está aí, Tiago? Você está com o nosso qual livro aí? Depois você me diz, tá? Bom, então eu tenho que o regime fechado é cumprido em penitenciária, o semiaberto, ele é cumprido na colônia penal, agrícola, industrial ou semelhante, e o regime aberto é cumprido na casa de albergado. Casa de albergado. Tá, pessoal? Nem todas as comarcas têm casa de albergado. É por isso que muitos cumprem uma pena em regime domiciliar. Tá? Sorteio um livro. Eu vou sortear, meu querido, que eu tô no interior. Mas na semana que vem, eu estarei na minha casa. Vamos ver se a gente já sorteia um na semana que vem? Vamos, né? Vamos sim. Qual a parte mais difícil do direito? Bom, aí depende, né? Para mim, é tudo que não é o penal. Para mim, o penal, eu adoro estudar. Eu gosto de estudar o penal. Agora, ali, quem é que o Valdomiro pediu para eu falar sobre o tributário, né? Crimes tributários, beleza. Mas e aí? E se não forem crimes tributários? Hein? E se eu tiver que falar sobre direito tributário? Aí já vai complicar, né? Eu quero um livro, diz a Flavinha. Vamos sortear sim, tá? Então, vejam. Eu tenho penitenciária para o fechado, colônia penal para o semiaberto sem hífen, por favor. E eu tenho a casa de albergado para o aberto. Joia? E como eu fixo o regime inicial, pessoal? Isso é muito importante. Como eu fixo o regime inicial? Para os colegas que estão com o Código Penal aberto, acompanhem, por favor, no 33, parágrafo 2º. O 33, parágrafo 2º nos diz que se a pena é superior a 8 anos, pouco importa se o réu ele é reincidente ou primário. Se a pena é superior a 8 anos, pum, toca ele para o fechado. O regime é fechado. Se a pena é superior a 8, o regime é fechado. Agora, se a pena é superior a 4, e quando eu falo superior a 4, significa 4 mais um dia pelo menos. Se a pena é superior a 4 e vai até 8, porque 8 mais um dia vai para o fechado. Se ela é superior a 4 e vai até 8, e o réu é primário, semiaberto. Agora, se a pena não passa de 4, até 4 e ele é primário, aberto. Tudo isso está nas alíneas do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então vejam, nós podemos concluir que para o Código Penal, se o réu é reincidente, ele vai para o fechado. Pouco importa a pena. Se o réu é reincidente, ele vai para o fechado. Professor reincidente, mais 1 ano, vai para o fechado. Mas, professor, ele só recebeu 2 anos, mas é reincidente? Vai para o fechado. O Código Penal é super rigoroso. E é por isso que o STJ, anotem aí, edita a súmula 269. O STJ edita a súmula 269. E esta súmula nos diz que mesmo que ele seja reincidente, se a pena não passa de 4 e as circunstâncias do artigo 59, as famosas circunstâncias judiciais, que a gente vai ver semana que vem, na aula da próxima semana, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Se, repito, a pena não passa de 4 e estas 8 circunstâncias são positivas, mesmo que ele seja reincidente, ele fica no semiaberto, diz a súmula 269 do STJ.
Então vejam, para o nosso Código Penal, e o Código Penal é super rigoroso aí, se ele é reincidente, ele vai para o fechado, pouco importa a pena. Só que o STJ, numa visão mais garantista, edita a súmula 269. E ela vai dizer, Iana Félix, minha querida amiga, o Código Penal é o rigoroso e a súmula vai dizer, a pena não passa de 4. E o 59 do Código Penal é positivo, ele pode ficar no semiaberto, ele não precisa ir para o fechado. Então estas são as regras básicas que vocês têm que saber para fixar um regime inicial. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Vamos ver quem é que vai acertar. Eu quero ver, a Edilene vai acertar. Hein? Edilene Menezes, 3990. Eu acho que você vai acertar. Qual é o regime inicial no caso dos crimes hediondos? Quando é a próxima aula, Angelina, é terça-feira que vem, tá? Dia 24 de julho, tá? Às 22 horas. A súmula, Tiago, é a 269, tá? Bom, pessoal, eu quero saber qual é o regime inicial no caso dos crimes hediondos. Hein? No caso dos crimes hediondos. Isso vale para os equiparados. Diz a Cirlei fechado, diz o Gabriel fechado, diz aí o Israel fechado, o Diogo fechado, não, o Digo fechado. Diz o Camargo semiaberto, diz o Pereira fechado, o Rafael Trindade fechado, a Lívia fechado, o Alfredo fechado. Ninguém vai acertar. Ai, Leandro. Grande Leandro. Ali também vi uma resposta boa ali que já passou. Quem é a Fernanda César, ó. Inconstitucional regime inicial fechado. Muito bom. Meus queridos amigos e amigas, o negócio é o seguinte. Se vocês abrirem a lei dos crimes hediondos, cujo número é 8072 de 90, essa é a lei dos crimes hediondos. E também dos equiparados, que são os 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. A lei dos crimes hediondos, 8072 de 90, ela diz no artigo 2º, parágrafo 1º, que o regime inicial é fechado, no caso de condenação por hediondo ou por equiparado. Só que o Supremo Tribunal Federal, pela segunda vez, disse que este parágrafo é inconstitucional. Por que pela segunda vez? Porque inicialmente não dizia lá atrás inicial fechado, dizia integral fechado. E veio, pum, o STF e chutou o pau da barraca e disse: é inconstitucional. Não pode uma gravidade em abstrato, isto é inconstitucional. Então, é inconstitucional integral fechado. Aí veio o legislador com a lei 11.646 e diz assim: não, mas então é inicial fechado. Veio o STF de novo e disse: não, é inconstitucional. Então qual é o regime inicial no caso dos hediondos? Depende, disse o Leandro, e disse corretamente. Disse corretamente. Pode ser o fechado? Pode. Pode ser o semiaberto? Pode. Mas pode ser o aberto também. Depende. Depende das regras que estão no 33, parágrafo 2º do Código Penal. A pena passa de 8. Ou a pena passa de 4 e vai até 8, ele é primário. Ou a pena vai até 4 e ele é primário. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, na verdade, os requisitos são gerais para fixar o regime inicial. Seja o crime comum, seja ele hediondo. Baita questão de prova. Tá? Baita questão de prova. Isso aí, Tiago, o caso concreto. Acertou? Quem é que tá ali? Michele, querida. A Flá falou primeiro. Eu tô sendo muito injusto com a Flá hoje. Hein, Flá? Tu desculpa, tá, querida? Tá? Péricles, é o que diz a lei. A lei de tortura também fala em regime inicial fechado. Mas, meu querido, o STF disse que isso é inconstitucional. A tortura é um crime equiparado e hediondo, tá? Não te esqueças disso, tá? Lembrem disso, então. E, pessoal, para nós encerrarmos a nossa live, a questão da progressão de regime. Hein, Flá? Tu desculpa, tá, querida? Eu não consigo acompanhar muita coisa aqui. Hein? Digo, Tebas. Legal, meu querido, legal. Para nós encerrarmos a questão da progressão de regime. A primeira coisa é vocês sempre evitarem a progressão por saltos.
Nós temos uma súmula do STJ que veda a progressão por saltos, a 491. Veda a progressão por saltos. Um sujeito que está no fechado, ele não pode saltar direto para o aberto, sem antes passar pelo semi-aberto. Não pode progressão por saltos no Brasil. Tá, Juju? Aurélio? Tá bom, meus queridos? Não pode. Quais são os requisitos para progressão de regime? Regra geral são 2, e eles estão no artigo 112 da LEP, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Há um requisito objetivo, 1/6 da pena, e um requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Então lembrem, um requisito objetivo, 1/6, e um requisito subjetivo, bom comportamento carcerário. Estes são os 2 requisitos para a progressão de regime no Brasil. No entanto, vamos lá. Flá, agora para eu ser justo contigo, Flá, vamos lá, mata pau aí. Qual é o requisito objetivo para progredir nos hediondos? Hein? Vamos lá, pessoal. Não, Péricles. Ah, regressão per saltum pode. Boa, regressão pode. Bah, matou. Não pode a progressão. Crimes comuns, 1/6. Isso aí, Thaís. Maravilha. Maravilha, maravilha, tá? Agora me digam, qual é o requisito objetivo nos hediondos para a progressão? Olha ali, 2/5, diz o Rafa 2 3/5, diz o meu amigo Araújo 2/5, Wanderson 2/5, Flá, 3/5 o Félix, a Anne 3/5, Caleb 2/5, o Zé 2 3/5, Negative, como diz o outro, né? Não. Silvia, não. Bruno, tempo de quê, Bruninho? Hein? Vamos lá então. Não, pessoal. Sabem por quê? Se vocês estão com a lei dos crimes hediondos aberta, a lei dos crimes hediondos é a 8072 de 90. Vejam ali qual foi a lei que deu a redação do parágrafo 2º do artigo 2º. Olhem lá. O artigo 2º, parágrafo 2º, é o que fala no que vocês estão colocando aqui. 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. Isso não deixa de estar certo. Só não está totalmente certo. Eu sou conhecido como um professor muito rigoroso pelos meus alunos, porque eu acho que eu posso exigir na prova sim. Eu dou a matéria, eu aprofundo a matéria, eu posso exigir na prova. Eu sou conhecido como rigoroso. E eles não se importam. Os meus alunos não se importam, eles até gostam disto. Vejam só. A 8072, isso aí, Félix, maravilha. Olha a lei que dá a nova redação ao artigo 2º, parágrafo 2º. É a lei 11.464. Isso aí, Péricles, meu querido, 11.464 de 2007. Esta lei, o que vocês acham? Ela é melhor ou pior para o réu? Em outras palavras, é bom ou ruim para o réu 2 ou 3/5? Comparando com 1/6. 2 ou 3/5 é melhor ou pior para o réu do que 1/6? Pessoal, isso é matemática, nem é direito, né? É muito pior. Carneiro, meu querido, eu estou aqui como professor da Rede Júris, tá? Da Rede Júris. Sim, existe uma súmula, Thaís. É a 471, tá? É muito pior, Tiago, é isso aí. 2/5 e 3/5 é pior do que 1/6. É muito pior. Então a 11.464, que dá a redação nova, que dá a redação dos 2 ou 3/5, é uma lex gravior. É aquilo que se conhece em penal como lex gravior. E ela não pode retroagir. A lex gravior não pode retroagir, pessoal. A lex gravior não pode retroagir. A lei só retroage para beneficiar o réu, diz o Gabi. O Gabi diz isso, com base no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Então vejam, esta lei, a 11.464,
Ela é do dia 28 de março de 2007. Mas ela começa a surtir efeitos, a sua vigência começa na data da sua publicação, que acontece no Diário Oficial da União, do dia 29 de março de 2007. Conclusão, meus queridos e minhas queridas. Se nós temos um crime, seja ele hediondo ou não, praticado até o dia 28 de março de 2007, a progressão é sempre com um sexto. Repito, qualquer crime progride com um sexto, seja hediondo ou não, ou seja comum, se for praticado até o 28 de março de 2007. A partir do 29, que é a data em que a lei começa a surtir efeitos, a 11.464, que cria os 2 ou 3/5, bom, aí vocês separem. A partir do 29 de março de 2007, se for crime comum, um sexto. Se for crime hediondo, 2/5 primário, 3/5 reincidente. Anotem aí, por favor. O que eu acabei de falar está na súmula 471 do STJ. Tá? 471 do STJ. Viram? Falei para vocês que a gente consegue em 2 partes enganar o Instagram. Já são 23h06. Eu já passei de 1 hora. Se nós fizéssemos sem intervalo a nossa live, eles já tinham, nos quebrado ao meio, né? Meus queridos, a súmula 471, Flá. Então, de novo, se o crime for praticado até o dia 28 de março de 2007, seja ele hediondo ou comum, progressão com um sexto. Se o crime for praticado a partir do 29 de março de 2007, separem. Se for comum, um sexto. Se for hediondo, 2/5 por primário, 3/5 para o reincidente. Súmula 471 do STJ. E com isto eu me despeço de vocês, deixando com vocês os meus melhores pensamentos, tá? Nos encontramos na nossa próxima semana. Nos encontramos no dia 29 de julho, a próxima terça-feira, às 22 horas, aqui mesmo, no @AmoDireito. Eu estarei aqui trazendo comigo sempre a Rede Júris, tá? Esperando encontrá-los, esperando estar na companhia de vocês, receber as boas energias de vocês e discutir sobre este tema que nos é tão caro, né? Que é o direito penal. Um beijo